Caro estudante, seja mais uma vez bem-vindo a esse espaço do conhecimento, que é uma parceria do Sistema Farias Brito de Ensino com a Editora Moderna. Eu sou o professor Newton Souza e hoje nós vamos ver um pouco a respeito das chamadas revoluções inglesas. Primeiramente, eu queria que você pensasse que elas estão situadas como a primeira revolução liberal burguesa da história. Colocamos-las no plural porque se tratam de revoluções. Na verdade, é uma revolução no sentido geral, mas dentro de si, com um conjunto de movimentos que também se tornam efetivas revoluções e que compõem esse fenômeno histórico extraordinário. Quero lembrar a você que o iluminista John Locke, a essa altura, já estava elaborando e publicando seus primeiros escritos, e John Locke é o pai do iluminismo. Isso situa a Inglaterra numa situação realmente de pioneirismo, levando-se em conta que ela vai ser a primeira a aplicar algum ideário liberal, propriamente liberal. Vejamos que no passado medieval da Inglaterra, João Sem Terra e os barões chegaram a assinar uma Magna Carta. Essa Magna Carta criava a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, porque se esse rei passaria a cobrar os tributos e os impostos, era necessário que houvesse um compartilhamento de poder. A Câmara dos Lordes seria pontuada entre o clero e a nobreza, enquanto a Câmara dos Comuns teria a existência e a participação da burguesia. O fato é que se tratava de um acordo em que o rei compartilhava o poder. No entretanto, passados os séculos, nós vamos ver um parlamento sem poder no século XVII, especialmente por causa de uma dinastia, a dinastia Stuart, e sobretudo por causa da atuação de um rei chamado Carlos I. O Carlos I Stuart, ele era centralizador, absolutista, um verdadeiro cultor do antigo regime. A perspectiva da Inglaterra nessa época, do antigo regime inglês, obedecia ao padrão da Europa, que tinha acabado de sair da Idade Medieval, ou seja, absolutismo, clericalismo ou influência da Igreja Católica sobre o poder político, sobre o Estado, ainda o mercantilismo, ou seja, a intervenção do Estado na economia, sem ampla autonomia ou liberdade para a classe burguesa, e ainda uma sociedade estamental, significando dizer que era uma sociedade sem mobilidade social, ainda baseada na propriedade da terra, no sangue e na centralização monárquica. Nós vamos observar que o Carlos I recebeu do parlamento, aquele parlamento sem poder, uma petição, chamada Petição de Direitos. Uma petição é um documento argumentativo juridicamente. A Petição de Direitos lembrava a Magna Carta de 1215 e dizia para Carlos I que o rei só poderia convocar o exército se o parlamento aprovasse, que o rei só poderia, inevitavelmente, criar novos impostos, taxas e tarifas ou aumentá-los se o parlamento aprovasse, que o rei só poderia condenar alguém se esse alguém passasse por um processo judicial. Ou seja, o rei reina, mas não governa. Ou seja, o rei teria que ser subordinado ao parlamento. Ou seja, o primeiro-ministro é que deveria definir o executivo, a execução dos atos políticos do Estado propriamente dito. Como Carlos I assinou a Petição de Direitos, homologou-a, subscreveu-a, mas não cumpriu-a, e simplesmente aumentou indiscriminadamente os impostos e continuou sendo arbitrário em relação ao parlamento, tornando-o sem efeito ou meramente um enfeite do Estado Nacional, houve uma guerra civil. Uma guerra civil liderada por um homem chamado Oliver Cromwell, que era puritano. Nesse ponto, eu gostaria de abrir um parêntese. Puritano é todo aquele que, não aceitando o ritual católico do anglicanismo, seccionou, faccionou ou se dividiu ou criou uma nova facção religiosa dentro da própria Inglaterra, querendo o calvinismo puro. Por isso são chamados de puritanos. Lembrem que no anglicanismo havia uma mescla, uma mistura entre ritual católico para agradar a nobreza e doutrina calvinista para agradar a burguesia. Mas muitos burgueses não aceitavam o ritual católico. Por isso diziam, nós queremos calvinismo puro, nós somos puritanos. Equivale dizer que ser puritano na Inglaterra significa ser calvinista inglês. E ser calvinista inglês significa acreditar na teologia da prosperidade, de que a prosperidade leva ao reino dos céus.
Então essa burguesia, inevitavelmente, ela acabou criando para si uma necessidade de conforto material atrelado e vinculado a um conforto espiritual. Mas isso era impossível se você tinha um rei absolutista que determinava determinados monopólios, que estabelecia determinados segmentos sociais como sendo aqueles privilegiados para fazer este ou aquele comércio. Era necessário liberalizar a economia. E tinha-se agora um puritano à frente do poder, o seu nome é Oliver Cromwell. Oliver Cromwell fez uma guerra e liderou uma guerra civil contra Carlos I. Chegou a mandar decapitar Carlos I. A decapitação do rei parecia fazer com que fosse abominada completamente o absolutismo da Inglaterra. No entretanto, o próprio Oliver Cromwell estabeleceu uma república puritana, que acabou se tornando uma ditadura puritana. Pasmem, com cargo vitalício e hereditário. Qualquer semelhança com o absolutismo não é mera coincidência. O poder continuava centralizando nas mãos de um homem. Mas a diferença é que esse homem é um representante da burguesia e um representante de uma classe especial da Inglaterra chamada gentry. Para quem não sabe, é uma nobreza progressista. Para quem não sabe, é aquela nobreza que praticava os enclosures ou cercamentos, criava carneiros para tosquear a lã e servir para a indústria têxtil. Ou seja, era uma nobreza capitalista que estava associada à burguesia, também capitalista, e que apoiava o Oliver Cromwell, portanto não se ressentia com a inexistência do parlamento. Oliver Cromwell governou com punho de ferro. Oliver Cromwell era centralizador. Oliver Cromwell vai estabelecer os atos de navegação, que foi e é, até hoje, um dos marcos do fortalecimento da marinha inglesa. Até então, quem transportava os produtos ingleses, quem prestava serviço através do mercantilismo chamado cameralismo, era a Holanda. A Holanda fazia frete. Mas o fato é que a Inglaterra agora, de Oliver Cromwell, ela quer o exclusivismo do transporte de produtos. Então Oliver Cromwell criou uma marinha mercante. E além da marinha mercante, foi obrigado a criar uma marinha de guerra, porque a Holanda declarou guerra contra a Inglaterra. Obviamente, a guerra foi vencida pela Inglaterra, o que fez com que Oliver Cromwell crescesse em prestígio e em poder diante da mentalidade do imaginário inglês da sua época. Oliver Cromwell não fez só isso. Ele criou o New Model Army, o novo modelo de exército, baseado na meritocracia e não mais no sangue nobiliárquico. Isso fez com que a marinha mercante e o militarismo inglês também crescessem assustadoramente. Oliver Cromwell tinha cargo vitalício e hereditário. Além disso, Oliver Cromwell equalizou os impostos, acabou investindo e incrementando o comércio, abriu caminho para um liberalismo econômico, e nós podemos dizer que Oliver Cromwell é, sim, um grande contribuinte para o processo de revolução industrial no futuro da Inglaterra. Nós observamos que Oliver Cromwell, ao morrer, deixou um filho chamado Ricardo I. Mas o filho não era que nem o pai, não tinha a mesma firmeza, nem a mesma competência administrativa. Sofria uma conspiração dos chamados Stuart, a nobreza que ainda existia e pré-existia, nobreza familiar do antigo Carlos I, decapitado, uma nobreza que, conspirando, vai conseguir forçar a renúncia de Ricardo I e estabelecer a restauração Stuart de poder. Nós vamos observar uma sequência de novos reis, Carlos II, Jaime I, que estabelece o chamado Long Parliament. Significa dizer que ele ia convocar o parlamento só de 5 em 5 anos. E durante os 5 anos ele iria governar sozinho. Significa dizer que o parlamento ia perder a sua força e a sua mobilidade de poder. Inevitavelmente, o Long Parliament se tornou uma ameaça à autonomia do parlamento. Por isso, o parlamento vai tentar uma outra perspectiva de revolução. Não dava mais para fazer uma guerra civil. Não dava mais para estabelecer uma perspectiva sanguinária de poder. E o interessante é que esse parlamento vai se mancomunar com Guilherme de Orange, que curiosamente era casado com a filha de Jaime II, digamos, o último rei que queria ser absolutista na Inglaterra. Sua filha era calvinista, sua filha não aceitava o próprio pai, e nós vamos observar que Guilherme de Orange, aceitando o acordo significava que ele deveria invadir a Inglaterra, assinar o Bill of Rights, que é a chamada Declaração de Direitos, e que eu quero que você olhe a aula do começo, porque a Declaração de Direitos, ela tinha o mesmo conteúdo da Petição de Direitos e se fundamentava na Magna Carta de 1215 também. Ou seja, o rei reina, mas não governa.
O fato é que Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra, se fixou na Inglaterra, assumiu o trono, assinou o Bill of Rights e transformou a Inglaterra numa monarquia constitucional ou parlamentar. Era a chamada Revolução Gloriosa, que não teve maior atrito nem grande sangue, simplesmente o exílio de Jaime II na França, e a partir de 1688, o Estado inglês se tornou um Estado liberal, eminentemente liberal, o que também contribuiu sobremaneira para a Revolução Industrial Inglesa, transformando esse mundo num mundo monopolar. Os desdobramentos são exatamente o seguinte: base para a Revolução Industrial, consolidação do capitalismo inglês, um mundo monopolar, porque a Inglaterra se torna o epicentro do mundo, o banco financeiro do mundo e uma potência eminentemente industrial. Fique atento, eu sou o professor Newton Souza, você participou da parceria da Editora Moderna com o sistema Farias Brito de ensino. Nunca esqueça, o Farias Brito torce por você, por isso você pode, você passa.